Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje no nosso episódio de número 100, a gente tem um grande convidado aqui para falar sobre tecnologia, para falar sobre comunicação, afinal ele tem um grande podcast também. A gente vai conhecer e trocar uma ideia aqui hoje com o Gabs Ferreira. Ele seja muito bem-vindo, Gabs, é um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Obrigado pelo convite, Fábio. E caramba, que responsa ser o número 100 aqui, hein? Vamos esperar que eu esteja à altura. Número 100, com certeza está, assim como todos os outros grandes episódios, né, Gabs? Eu gosto muito de fazer, né? Você está começando, depois você vai falar do seu podcast pra gente, que a gente vai querer assistir também, mas é muito bacana essa conversa, né? Essa troca. Eu sempre aprendo com todos que aí sentaram e falaram comigo. Hoje não vai ser diferente e a gente vai querer conhecer, porque hoje a gente vai falar sobre tecnologia, né, dados, né, todo esse hype, né, dessa profissão tão bacana que existe e também sobre comunicação. Afinal, você tem o seu podcast. Mas antes disso, conta um pouco pra gente quem é o Gabs, né? Como é que foi essa sua trajetória até parar onde você tá hoje, né? Um cara que curte comunicação, curte podcast, curte tecnologia. Como foram as suas escolhas? Porque é muito para essas pessoas que a gente tá falando, né, Gabs? Pessoas que estão escolhendo o seu futuro profissional ou em momentos de transição de carreira. Então é muito bacana a gente entender como é que foi isso pra você. Conta pra gente, Gabs. Bem, no meu caso, a grande maioria das escolhas que eu tive na carreira não foram bem escolhas. Acho que a primeira grande escolha que eu tive, na verdade, e que eu acho que foi uma escolha consciente, foi quando eu morava lá no interior de São Paulo, né? E meu pai, ele tem uma empresa de tecnologia é, desde sempre, mas assim, quando fala em empresa de tecnologia, não pense que meu pai é tipo o Bill Gates, tá? Empresa pequena de tecnologia. Hoje eles estão bem, conseguiram crescer bastante com os anos, mas lá no início, né, nessa época que eu tô falando, era uma empresa bem pequena, todo mundo Sim, ralando pra caramba para conseguir tirar alguma coisa ali, competindo com outras empresas maiores. Só que por meu pai ter uma empresa, eu tinha a possibilidade de trabalhar lá se eu quisesse, né? Era meio que uma garantia de emprego, né? Eu poderia falar, não, vou fazer aqui uma faculdade de qualquer coisa relacionada à tecnologia e vou trabalhar com meu pai como programador ou alguma outra coisa relacionada lá dentro. E foi essa a escolha que eu fiz, foi a escolha mais fácil, vamos dizer assim, né? Só que isso não me deu muito certo, eu Bom, eu ainda era muito imaturo essa época, eu tinha 18 para 19 anos e eu não sabia direito o que eu queria da minha vida e trabalhar não era uma coisa que eu estava levando muito a sério, vamos dizer assim, essa época, né? sim. Só que eu comecei a ficar meio deslumbrado com a possibilidade de sair do interior e vir para São Paulo depois de algumas vezes que eu vim aqui para a capital, e descobri que existia um polo muito grande de tecnologia em São Paulo, muitas empresas e tudo mais. E eu falei, de repente eu quero morar em São Paulo. Aí eu guardei uma graninha lá e briguei com meu pai e vim para São Paulo. Briguei não, mas ele não gostou muito da ideia de eu vir para cá, porque na cabeça dele não fazia sentido eu sair lá do interior para morar na cidade grande, com um emprego garantido, com possibilidade de cuidar da empresa e tocar o negócio no futuro. Tudo bem que ainda dá tempo de fazer isso se eu quiser, né? Mas na época foi uma coisa meio dramática, assim, mas eu vim. E assim, para resumir a história, para não ficar falando muito também, eu vim para São Paulo em 2007, trabalhei como programador aqui em várias empresas, né? Consegui trabalhar com desenvolvimento .NET aí por mais de 7 anos. E aí aconteceu uma coisa na minha carreira que não foi bem uma escolha, mas acabou sendo, e no fim foi um passo que acabou direcionando a minha carreira para outro lado, que é depois de 7 anos trabalhando como programador, eu não conseguia crescer muito mais do jeito que eu gostaria, eu não entendia por que que eu não crescia, eu não entendia o que que eu precisava fazer, mas assim, eu meio que não era tão bom programador, sentia vontade de querer fazer outras coisas, mas não sabia o quê. E aí uma vez eu fui fazer um curso numa escola em São Paulo chamada Kaelon, e eu fui fazer curso de desenvolvimento iOS, isso era 2012. E eu queria fazer uma coisa diferente, aí fui fazer esse curso para ver se de repente essa né, tecnologia aí, o ecossistema iOS era algo legal de se trabalhar. E nunca trabalhei com isso, só que eu fiquei amigo do cara que foi meu instrutor nesse curso. E um dia eu estava lá reclamando da vida para ele, e ele perguntou se eu não queria trabalhar na Kaelon, dar aula e tal. E eu nunca tinha dado aula na minha vida, mas eu sabia que a Kaelon era uma referência, né, de escola e tal.
E aí eu me joguei no universo do ensino e do ensino eu fui me encontrando no que eu sou hoje, né? Eu fiquei 8 anos na Kaelon, que foi a primeira empresa que hoje a gente chama de Grupo Alura. Então, a Hum, Alura, acho que a maioria das pessoas já deve conhecer o nome. sim. E lá dentro da Alura, eu dei aula, criei curso, aí comecei a me envolver um pouco mais com marketing, criei meu blog, comecei a escrever, comecei a cuidar de newsletter. E aí fui descobrindo várias habilidades assim em mim e fui desenvolvendo, na verdade, várias delas, né? Em vários projetos diferentes e muitos de criação de conteúdo, então de podcast, participei de vários podcasts lá, criei vários, criei vídeo, produzi vídeo, organizei evento e descobri que o trabalho que eu faço se encaixa numa categoria de trabalho que o pessoal chama de Developer Relations, que é criar conteúdo e estabelecer relacionamentos com a comunidade. Na verdade, é mais estabelecer relacionamentos com a comunidade de tecnologia e o conteúdo e as outras iniciativas são a maneira de fazer isso. E aí hoje eu trabalho numa empresa que fica na Estônia, o país Estônia, tá? Não a Estônia, a empresa. E, e eu faço esse trabalho de Developer Relations lá. Eu sou a pessoa que é uma mistura de marketing com vendas, com enfim, é uma função que acumula várias coisinhas diferentes. E como você mencionou, tenho esse meu lado como criador independente, né? Então, eu tenho um blog, tenho um canal no YouTube, tenho um podcast que está aí no ar faz 3 semanas só, episódio número 3. E, cara, bem resumidamente, é isso. Muito bacana, Gabs, contar tudo isso. Sabe que eu sempre vou aprendendo, né, com vocês e cada um fala das trajetórias. Por mais que seja o episódio 100, a gente sempre vai tendo coisas diferentes, né? Você falou assim, seguiu a escolha que não foi muito bem uma escolha, né? E a gente já É. teve aqui gente que foi para N faculdade, gente que sabia o que queria desde que começou, gente que foi se descobrindo e até hoje ainda acha que não sabe, mas está indo, pelo menos sabe o que não quer, que muitas vezes é uma resposta, né, Gabi? Saber o que não quer. Sim. Mas você falou um ponto muito bacana, né? Sobre você seguiu uma escolha ali de casa em um momento, né? O seu pai tinha lá uma empresa, não era o Bill Gates, não era a Microsoft, como você disse, mas era uma oportunidade de se seguir. E sabe que Uhum. às vezes eu vou para caminhos diferentes nesse podcast, você me faz refletir, Gabs. Eu acabei de ver um episódio muito bacana, inclusive, sobre pais, e eu penso, né, em ter filho em breve. E eu gosto muito do que eu faço, né? Eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de esporte. E eu gostaria muito que ele seguisse essas coisas, porque a gente pensa, né? E fala assim, nossa, mas é muito bacana, né? Que meu filho vai conseguir, eu vou conseguir passar para ele as experiências. Mas cada um de nós, né? E eu falo isso tirando o peso de muitos jovens que talvez tenham pais bem-sucedidos em uma área, né? Ou que tenham muitas oportunidades, né? Que você siga a carreira dos pais. Mas cada um de nós é diferente, né? Como você mesmo disse, pode ser que em algum momento da sua vida você volte para essa empresa, você trabalhe, ocupe, mas tudo bem. Mas aí para uma opção sua com mais maturidade, né? Você não precisa seguir o caminho, né? Você se encontrou em um outro caminho, que nesse caso foi a tecnologia com a comunicação, e hoje está aí, um sucesso, tendo seu podcast, super feliz, né? Bem sucedido dentro da área. Então isso é muito bacana você trazer. E eu anotei até que eu estou colocando, você viu que eu já anotei metade da folha aqui, né? Não tem jeito. O seu episódio acho que eu vou ter que colocar 2 folhas, mas isso é muito bacana, né? E eu falo isso porque como eu penso em ser pai, Gabs, eu já tirei isso da minha cabeça. Eu falei, não, meu filho vai ser o que ele quiser, né? O que eu Uhum. puder fazer para ajudar ele a entender qual que é o potencial dele, eu vou fazer, porque cada um de nós é assim. Sim, E sim. pode complementar, pode complementar. Não, eu só ia falar que eu tenho uma filha de 14 anos Bacana. e a gente vai percebendo que realmente o que a gente quer e o que a gente imagina que a gente, né, gostaria que nossos filhos fizessem tá bem fora do nosso controle. É muito. Porque essas decisões elas não são tomadas na base da razão, na grande maioria dos casos, né? A gente vai crescendo e dependendo do que acontece na sua vida, você quer uma coisa ou outra. Cara, quem é criança, quem é adolescente. Ah, sei lá, uma das razões principais pelas quais eu quis me mudar para São Paulo é porque eu tinha conhecido a minha esposa. Sim. E minha esposa, e daí a gente ainda nem namorava, nem nada. Mas enfim, já tô. Mas muito É, bacana. Legal você é. contar essa experiência, né? Eu morro de vontade, né? Ano que vem eu espero muito estar vivendo
tudo isso que você vive aí também há um tempo. Agora, Gabs, você falou também uma coisa muito interessante, conexões, eu anotei aqui. Você não falou a palavra conexões, mas você falou que em algum momento você conheceu alguém e esse cara falou assim pra você, bom, tudo bem, não tinha nada a ver ali que você queria trabalhar com aquilo, mas você conheceu uma pessoa que te levou para um trabalho. E isso eu vejo que é muito importante hoje em dia, e isso vai culminar na minha próxima pergunta que eu vou te fazer. Porque depois você até começa a falar sobre questão de comunicação, né, de trazer conteúdo para outras pessoas, e eu vejo muito que no mundo que a gente vive hoje, as distâncias são muito curtas. Né? A gente está se falando aqui, a gente mal te conhece, né? Ou começou aí primeiro contato fora chat, LinkedIn há poucos minutos, e estamos aqui conversando, trocando, né? Em locais geográficos diferentes. Então, conhecer pessoas hoje pode ser que minimamente, né, em ser uma troca genuína e os dois saem ganhando, mas além disso, isso te gera oportunidades. Né? Isso te gera conexões que em algum momento da sua vida podem fazer mais sentido. Então, quanto mais aberto você tá a isso, mais chances você tem, né? Do que? Não sei. Não sei qual que vai ser as conexões e para onde vai. Mas isso é muito bacana porque o que eu quero te perguntar? Você falou muito sobre o começo da sua carreira e você meio que se encontrou quando você uniu comunicação junto com tech, né? Junto com desenvolvimento. Quais são essas habilidades que você acha interessante um programador ter? Porque nesse mundo que hoje está cada vez mais globalizado, o que você acha legal um profissional de tecnologia, além de programar? Né? Ou você acha que um profissional de tecnologia só deve programar? Né? Quais você se encontra nessas habilidades que você diria aí para os jovens hoje em dia? Tá bom. Bom, primeiro, só com relação ao que você falou antes, tá? Antes de responder a sua pergunta diretamente, você falou de conexão, né? De conhecer pessoas e tal, de estar aberto a isso. Assim, eu sei que vai parecer super clichê isso que eu vou falar, e talvez até conversa de tiozão, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito. Eu não sou um cara extrovertido, tá? Eu não me considero um cara Sim. extrovertido, eu não me considero uma pessoa que é a pessoa que em público fica falando mais alto e que faz piada com todo mundo. Esse negócio de falar aqui em podcast, falar em público, como parte do trabalho, é uma coisa que eu aprendi. É um trabalho para mim. Só que eu sempre ajudei muito as pessoas que estão no meu caminho, sempre. E assim, e quando eu falo ajudar, num contexto de online, é muito você dar atenção para uma pessoa. Você parar um minuto e falar, tá, o que você está conversando comigo? O que você está me perguntando? O que você está interagindo comigo? O que você precisa? E você um pouco responder aquela pessoa, ajudar ela, mandar um link, mandar um vídeo, responder uma dúvida. E eu sempre fiz muito isso sempre que eu pude, assim, ao longo da minha carreira toda. E a gente tem uma coisa na área de tecnologia que é um pouco diferente de outras áreas de trabalho, que a gente tem esse hábito de criar espaços online para se encontrar, para falar de coisas, para falar de linguagem de programação, e não só online, né? Presencialmente também. De organizar eventos de graça para a galera ir lá e trocar conhecimento. Então, e sempre que eu pude me envolver nessas coisas e ajudar essas iniciativas, foi uma coisa que eu fui fazendo. Mesmo quando às vezes as pessoas às vezes pedem um pouco mais do que devem pedir do seu tempo e de você, mesmo quando às vezes a pessoa quer uma coisa, mas ela não te responde, às vezes a pessoa te aborda de um jeito errado, às vezes a pessoa vem te oferecer uma coisa que você não quer, às vezes a pessoa, enfim, tem vários contextos aí, e eu sempre respondo às pessoas e converso com elas, e é o que você falou, no longo prazo, essa construção de relacionamentos foi o que me ajuda muito a conseguir as coisas que eu consigo hoje, porque eu conheço pessoas, eu tenho uma rede de pessoas, assim, eu tava até falando pra minha esposa, eu falei, meu, eu preciso gravar o podcast logo, porque eu tô percebendo que, assim, eu sempre quis ter um podcast, beleza. E aí eu sei editar, eu sei onde publicar, eu tenho quem patrocinar, ou pelo menos conheço as pessoas que vão me ajudar a chegar nas pessoas que podem patrocinar. Eu conheço gente desde, tipo, gente que é da área de criador de conteúdo, até gente que tem bandas relativamente famosas no Brasil, até gente que é artista, até CEOs então assim, eu fiquei pensando, cara, por que eu não tô fazendo essa porra? Por que eu não tô fazendo esse podcast? Sim. Tipo, eu tenho tudo para fazer alguma coisa da hora com todo mundo que eu conheço. E, enfim, eu já tô divagando um pouco já, mas a minha conclusão nesse ponto só é assim,
esse negócio do networking, eu sei que é super clichê, todo mundo vai falar para você, é importante e tal, mas quando eu falo networking, é estar aberto mesmo a interagir com as pessoas e se engajar em comunidades e ajudar a gente, e muitas dessas vezes você tem que fazer o negócio realmente sem uma intenção, sem esperar alguma coisa de volta, porque senão não funciona. Mas uma hora volta, alguma coisa volta, sabe? De alguma forma, uma pessoa que hoje você conheceu e que amanhã está numa empresa, que vai lembrar de você, que vai te indicar para alguma coisa. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora mesmo, a gente não sabe. Eu já estou ouvindo você falar de automobilismo e ser engenheiro nessa área. Eu estou falando, cara, tá um podcast aí para a gente falar sobre Bora. IA aplicada nesse contexto, entendeu? Sim. E a gente não sabe o que vai dar no futuro, entendeu? Então é muito importante mesmo, jovens, fazer Sim. amigos e fazer amigos, eu tô falando entre aspas, obviamente, né? Mas se jogar aí nesse mundo, porque realmente é muito bom. Mas vamos lá, qual que era a pergunta, cara? Esqueci a segunda Habilidades pergunta. de tech, né? Quando a gente Ah, fala de habilidades. comunicação e tecnologia, Boa, como é que você considera essas habilidades importantes para quem quer ir para essa área também? beleza. Bem, geralmente o clichê que a gente pensa em gente de tecnologia e programadores no geral é aquela pessoa super introvertida que não fala com ninguém, que programa o hacker da Matrix ali, né? Sei. E, assim, embora existam pessoas com esse perfil e que gostam de trabalhar assim e por aí vai, a grande maioria das pessoas que eu já conheci na minha carreira aqui são grandes desenvolvedores, grandes pessoas aí na área que estão super bem-sucedidas em posições de liderança ou diretoria, ou que, putz, têm uma visibilidade muito legal. Além de ser boas tecnicamente, de ter uma base muito boa, saber muito do que elas estão falando, elas conseguem se comunicar muito bem de todas as maneiras possíveis. Então, se ela vai escrever um texto numa rede social, ela consegue expressar bem o que ela está falando. Se ela vai mandar um e-mail para um chefe ou um e-mail para um time, ela sabe se expressar bem. A maneira com que ela se coloca e se posiciona em lugares que são mais profissionais, tipo rede social, LinkedIn, né? Esses lugares Sim. que são assim. Então, e assim, eu sinto que quanto mais você conseguir desenvolver essas habilidades em você, maior é a possibilidade de você alcançar lugares maiores da sua carreira. Não quer dizer, obviamente, que quem não quer palestrar ou quem não quer, né, usar rede social e etc., não dá para se dar bem na carreira, não. Muito pelo contrário, eu conheço pessoas extremamente incríveis tecnicamente e que não têm uma rede social, e tá tudo bem, beleza? Sim. Mas desenvolver essa habilidade de relacionamento e principalmente saber falar bem com times, com pessoas e no assíncrono, no online, né, que hoje é muito comum a gente trabalhar assim, eu acho que é de extrema importância. É só difícil quando a gente fala como evoluir essas habilidades, né, porque é, tem muitas delas que cada pessoa tem um jeito diferente de lidar e aprender. Eu mesmo aprendi meio na marra, assim, eu não fiz curso ou... E você? Como que você aprendeu? Porque você claramente é um cara bem desenvolto. Como que você evoluiu isso em você? Cara, eu tenho um episódio aqui, acho que ele foi o 30 e pouco. Foi sobre educação física, né? Era um personal trainer. E ele falou muito sobre treino pra mim. Ele falou, Fabinho, o seu primeiro episódio é igual esse 13º, esse 30º, alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, porque isso mesmo, é treino. Você tem que repetir, você tem que fazer, você tem que treinar e treinar e treinar. E é muito disso mesmo. Se você entrar hoje no canal mesmo do YouTube e ver minha primeira aula, parece que eu tô congelado, assim, lendo um script, falando na velocidade menos 1000 ali, porque é muito devagar, né, sabe? Sim. Então, assim, muda. E é porque é treino. E você mesmo falou aqui em um momento que eu anotei, que tá escrito aqui, ó, eu não sabia muito falar nesse sentido, mas eu aprendi profissionalmente, né? Você Uhum. treinou com certeza e Sim, desenvolveu treinei essa muito. habilidade, né? Sim. Então, Comecei a minha parte dos treinos para falar em público começou quando eu fui dar aula na Kaelon, né? E para dar as aulas, a gente passava por um treino sim. que era de didática, mas também era um treino sobre como se portar, falar alto, falar o tempo inteiro, escrever na lousa, fazer pergunta, interagir com as pessoas. Então, tudo isso eu fiquei treinando exaustivamente. Sim, é muito bacana você falar de treino. E quando você falou, inclusive, de comunicação, Gabs, eu vou até acrescentar uma coisa, porque você é muito bom comunicador também por outro aspecto que você mesmo disse. Eu notei aqui, ó, sempre ajudou,
né? Sempre tentei falar com as pessoas. E sabe que uma coisa que eu aprendi em comunicação? Que é assim, comunicação, tem pessoas que eu achavam que eram ótimos comunicadores. Até eu descobri o que é comunicação de fato e perceber que eles são meio ótimos comunicadores. Porque eles falam muito bem, só que escutam muito mal. E na comunicação, escutar, né? Porque quando a gente fala às vezes comunicação, as pessoas só pensam em oratória. Mas comunicar é ouvir, né? Por isso que a gente tem uma boca e dois ouvidos. É ouvir mais ainda, porque ouvir é difícil, cara. Né? Você recebeu uma mensagem de alguém que você não conhece, te pedindo uma ajuda, que às vezes te abordou de uma forma como não deveria, e responder essa pessoa, você escutar essa pessoa, ler essa pessoa e responder, isso é uma baita habilidade. E com certeza escutar tanta gente que você escutou durante esses tempos te ajudaram a ser um bom orador, a se envolver, por mais que você não seja um cara extrovertido como você se definiu, te ajudaram a desenvolver essas habilidades quando você treinou. Então, assim, comunicar, né, nesses dois pontos para mim é fundamental. Agora, vamos lá, a gente falou bastante sobre a questão de comunicação. Eu quero perguntar sobre o podcast, mas antes, eu quero que a gente volte um pouquinho para a tecnologia, porque a gente foi um pouco para a comunicação, vamos voltar para a tecnologia. A gente vê muito hoje em dia, Gabs, falar de tecnologia, as pessoas aprenderem a programar, já sabemos agora que é importante ter a comunicação também, só que se tem muito medo também de se vivendo, falando, bom, será que os empregos vão acabar? Ou será que essa tecnologia é uma bolha que vai estourar e daqui a pouco não vai ser nada disso? Como você enxerga, Gabs, o futuro nessa área, nesse mercado de trabalho? Você acha que realmente é uma bolha que daqui a pouco vai estourar? Você acha que, na verdade, daqui a pouco os robôs vão substituir os humanos e aí não vai nem adiantar saber programar porque ninguém vai fazer mais nada? Como você enxerga o futuro desta área do nosso, né, mercado de trabalho em tecnologia, Gabs? Sobre bolha, né? Esse é um assunto que até você mencionou no podcast, teve um episódio lá que a gente lançou sobre isso, e Bacana. eu trouxe profissionais de várias áreas diferentes e contextos para opinar sobre isso. Essa conversa de bolha, ela começou a aparecer recentemente porque a tecnologia passou por um momento meio ruim aí, né? Com Banco do Vale do Silício quebrando, crise econômica nos Estados Unidos que acaba afetando todo mundo, e aí um monte de gente fazendo demissão em massa, em layoff e tal, né? E muito desse cenário tem a ver com um período de aceleração muito forte que a gente teve lá na pandemia, que a galera contratou muita gente num período muito rápido, e aí quando veio crise, veio guerra, acabou impactando de um jeito não ideal, né? A maioria das pessoas que eu conversei lá, e eu também acredito que seja uma coisa pontual, essa a parte de demissão em massa, e acho que já passou isso, na verdade, tá? Eu acho Ah, que agora, daqui para frente, eu sinto que as coisas vão melhorar e o mercado tem essa, né, de altas e baixas. Na minha opinião, é só uma baixa. E sobre IA, sobre substituição de mão de obra, né, e sobre todo esse monte de coisa que a gente anda ouvindo aí também, né, eu sinto que toda vez que surge alguma inovação tecnológica muito, muito grande, acaba que o, a gente acaba furando a bolha da tecnologia, né? Isso sai para outras camadas da sociedade quando a gente fala de GPTs da vida, né? Mid sim. Journey, isso é o tipo de coisa que a grande maioria das pessoas não entende direito ainda, só que elas agora sabem que elas podem ter isso na palma da mão em casa e aí elas começam a especular e aí começa, né? Putz, vai acabar com os jornalistas, vai acabar com isso, vai acabar com o programador, vai acabar O e caos. assim, né? O caos e é claro que acabar não vai, né? É óbvio que esse é o tipo de tecnologia que usado em massa pode impactar certos cargos, sim, mas a ideia pelo menos o que eu acredito, né, não deveria ser substituir pessoas, mas substituir tarefas, tarefas que a máquina pode fazer, tarefas que a gente não precisa, como ser humano, ficar repetindo e ficar fazendo um negócio e usar a nossa cabeça para criar coisas melhores. E o que eu acredito é que, assim, agora, nesse momento, a preocupação maior com relação a essas tecnologias, na minha opinião, e da boa parte das pessoas que estão próximas desse debate, não é nem a questão da substituição de mão de obra ou como isso vai impactar a mão de obra, mas como que a gente vai pegar todos esses milhares, milhões de dados aí que estão sendo treinados numa caixa preta e dar esse poder na mão de
milhões de pessoas numa escala tão grande, uma tecnologia que a gente não entende direito ainda, mas que a gente sabe que pode ser usada para muita coisa não boa, né? Porque no fim das contas o problema não é a tecnologia, são as pessoas, né? E como as pessoas usam isso. Então, tá rolando um debate sobre regulamentação, né? Sobre como lidar com essas tecnologias. Uhum. E é difícil porque é tudo muito novo. Aí, né? Como a regulamentação é feita por pessoas da política, acaba envolvendo coisas partidárias junto e o debate acaba se tornando difícil, às vezes, principalmente para quem não está próximo disso, né? E aí a gente leva em consideração o cenário político que a gente tem aí nos últimos anos e a binariedade das pessoas, é difícil debater. E aí Sim. é complicado, né? É bem complicado. Mas, mas eu acho que, enfim, respondendo a sua pergunta diretamente, eu não acho que agora seja um impacto, né? Não vá ter um impacto direto, a área está muito quente ainda é uma das melhores áreas para se trabalhar quando o assunto é mercado de trabalho, e eu acho que só tende a melhorar. Eu não acho que. Eu sou otimista. Muito bacana, eu também compartilho dessa sua visão, né? Então, todos aí que gostam de tech, né, e gostam de comunicação também, sintam-se animados, porque, particularmente, eu também acho que é um ótimo cenário de mercado de trabalho, super promissor e super bacana, né, para uma pessoa aprender. Agora, você me falou uma das coisas, essa aqui eu vou colocar em vermelho também, é por isso que eu tenho duas canetinhas aqui, ô Gabs, porque o que é muito legal eu sempre coloco em vermelho. Mas assim, no fundo, né, tem muito da que você mesmo falou, né, não com essas palavras, mas você quis dizer isso, né, sobre o conhecimento humanizado, né, de ter o conhecimento compartilhado. Todo mundo que educa, Gabs, é muito de conhecimento humanizado, né, de Sim. saber eu aprendo mas isso é para melhorar a vida de alguém, para poder ensinar uma pessoa para ela poder crescer, para eu dar oportunidade para alguém que não tem, aprender uma tecnologia e talvez, né, conseguir uma oportunidade na vida, né, e mudar de vida. Então, assim, o conhecimento ele precisa sempre ser humanizado. Para mim, o conhecimento, quando ele não é humanizado, quando ele não é para ajudar e melhorar a vida de alguém, ele não serve para absolutamente nada, né? E quando você fala que o problema somos nós, você falou exatamente isso de novo, porque assim, no fundo, né, as pessoas, mas vê aqueles filmes futuristas que os androides, gente, a raça mais perigosa do mundo possível, imaginária de tudo, somos nós, né? Nada é pior do que a gente, nada. A gente consegue ser péssimo, né? Como a gente é altamente destrutivo, a gente destrói o planeta, a gente destrói relacionamentos, a gente destrói vidas. A gente é o perigo, nós somos o perigo. Então, assim, o que a gente precisa, né, é de pessoas boas, é de conhecimento humanizado, é de construir boas relações e tentar fazer o bem. Porque nós mesmos somos o problema, não a tecnologia. Né? A tecnologia que tem que ser usada de uma forma correta, né, com baita potencial que se tem, né, que como você fala de chat GPT e dentre outras, e isso é muito importante. Agora, Gabs, eu fiquei aqui, anotei um ponto muito bacana, né, porque agora você me lembrou novamente que você participou de Edutex, né, você falou do seu trabalho inicialmente, que depois, né, naquela empresa que foi a Alura, que é uma empresa super conhecida também, né, como é para você a questão desse termo que as pessoas falam aprendizado contínuo, né? Porque o que eu vou te dizer com isso? Porque hoje em dia as ferramentas em tecnologia, não só em tecnologia, mas vamos nesse contexto, elas mudam rápido. Né? Na faculdade eu tive algumas coisas sobre tecnologia que hoje não valem mais, né? Porque as ferramentas são completamente outras e muito provavelmente algo que a gente esteja estudando hoje, daqui a pouco vão atualizar a biblioteca lá, diversamente, às vezes eu estou programando, vem um aviso ali, ó, daqui a pouco o Pandas vai mudar esse comando, né? Fala, pô, né? Já tem que ver qual que é o próximo. Então você vê muito para essas pessoas que querem ir para tech, que elas vão ter que estar sempre se atualizando, sempre estudando, isso aí é conversa fiada ou de fato é uma realidade desse novo mercado de trabalho, Gabs? Eu sinto que isso pode depender bastante, assim, do que você faz, mas na grande maioria dos casos, você vai precisar estar aprendendo uma coisinha ou outra para sempre na sua vida. Mas a boa notícia é que eu acho que nunca, a gente nunca teve tanta informação e tantas maneiras de aprender e se manter atualizado como a gente tem hoje. Óbvio que a gente está longe do cenário perfeito em vários casos, mas hoje, se você quiser estudar programação, se você quiser estudar tecnologia, você tem muitas maneiras diferentes de absorver esse conteúdo, né? Pode ser, tem blog, tem vídeo, tem podcast, tem canal, tem várias escolas, que pode ser um pouco ruim às vezes, né? Também o excesso de opção para quem está começando e não tem uma Sim. orientação, não tem alguém para dar um norte, pode ser negativo, né? Mas se a gente está falando sobre aprendizado no longo prazo,
No longo prazo, provavelmente você vai amadurecer, você vai começar a entender melhor o ambiente, as coisas, e você vai entendendo melhor como você funciona também, né? Se você gosta mais de estudar de um jeito, de outro, se você gosta mais de uma tecnologia ou outra, se você gosta mais de se informar consumindo um tipo específico de conteúdo ou outro, e aí no longo prazo você vai percebendo, mas faz sentido sim, eu acho que no longo prazo você. Ixi, perdi o fio da meada já. É, Longo prazo, a gente vai aprendendo e entendendo a trilha, talvez, né, que você queira dizer, do aprendizado, isso, né, que no começo é mais difícil, mas depois, quando você está mais acostumado com o que você está aprendendo, você sabe, né, aquele canal que é mais legal de sim. aprender, naquela playlist mais É, interessante. e outra, quando a gente está começando também, às vezes a gente olha para a pilha de conhecimentos, a gente entra no LinkedIn de alguém que a gente conhece, olha aquele monte de empresa, um monte de linguagem, Desespero. né? Vê o tanto de coisa que a pessoa fez, e você fala, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso, nossa, eu nunca vou chegar nesse ponto, É sabe? assim mesmo. E aí você começa a ficar ansioso, rola uma comparação e tal. Só que, principalmente para quem é mais jovem, né, para quem está começando a carreira, independente de ser jovem ou não, é passinho pequeno todo dia, né? Todo dia aprendendo um pouquinho, todo dia dando um passinho que no final a gente andou um montão e é isso, um pouco todo dia. Eu acho que sobre estar sempre aprendendo, eu sou o tipo de pessoa que eu não terminei a faculdade, né? Eu não sou formado, então eu Sim. não tenho tanta parte formal do ensino. Eu aprendi muita coisa no meio do caminho. Hoje, eu não sou o tipo de cara que estuda muito, assim, tipo, pega uma coisa e fica, sei lá. Tem gente que eu acho muito legal, assim, que a pessoa separa horas da semana dela para sentar e estudar e aprender algo novo. Eu não faço isso, mas todo dia eu ando um pouquinho assim, eu aprendo uma coisinha nova, eu consumo alguma coisinha nova. Todo dia um pouquinho, eu tenho as newsletters que eu gosto de ler, os podcasts que eu escuto. E no longo prazo isso vai sendo legal, eu vou construindo cada vez mais coisa na minha cabeça. Muito bom, né? E você falando isso, Gabs, né? Porque, na verdade, você estuda assim todo dia. Porque você, meu, acabei de anotar aqui, ó. Aprenda com blogs, canais, podcast, YouTube. Porque a gente ainda tem uma visão, às vezes, do estudar, de pegar o caderninho, né? E pôr lá e pôr algum fone lá, deixa eu escutar o professor falar e fica só isso. Mas quando você está escutando um podcast de tecnologia, quando você está vendo um vídeo no YouTube, né? Quando você está No lendo uma TikTok newsletter. mesmo, dá para aprender um monte de coisa legal no TikTok hoje em dia, É, tem um monte de gente fazendo um trampo legal lá. exatamente. Então, assim, nessas redes sociais, na verdade, é que a gente usa mal elas, às vezes. De novo, o problema somos nós. Né? Nós É, usamos mal, né? O jovem hoje tem uma enciclopédia aqui, ó, do lado. Tá aqui, ó. Enciclopédia, uma universidade aqui, se ele souber usar, É, né? é que tem muito ruído também, né? Tem Tem, muita coisa ali no meio que é difícil e é atrativo, né? E aí é sim. fácil se perder, né? Sim, e tem que ter interação também, né? Não tô falando que não é para ter. A Sim, pessoa tem que sim. interagir. Você falou sobre amigos, né? Faça amigos, né? O fator felicidade, o maior fator de felicidade do mundo, segundo uma pesquisa, são os nossos relacionamentos, né? Eu, em um momento da minha vida, eu identifiquei que eu me afastei muito dos meus ciclos de amizade. Por querer alguma coisa na minha carreira, ou por algum momento. Eu falei, tudo bem, foi um tempo. Eu preciso voltar. Não dá. Sim, Eu preciso de sim. gente. Eu gosto de conversar, eu gosto de ter o que fazer de sábado à noite. Não só sábado, né? Todo dia. Chamar alguém para comer alguma coisa na minha casa durante a semana, fazer uma coisa diferente. Isso é bom. A gente precisa disso. Não é para ficar aí martirizando só isso tudo. Mas tudo bem. Agora, Gabs, o que que eu queria te perguntar nessa parte final do nosso podcast é o seguinte, cara. Como foi para você agora criar o seu podcast? Como é que tá sendo toda essa mudança na sua vida? Você que, aonde eu vi, você criou um podcast, né? Agora é um grande sucesso aí na área de tecnologia, o podcast mais ouvido, né, em tecnologia, que está só no começo. Eu queria que você contasse, né, como que você vê essa mudança dentro da sua carreira, porque você tá lá, você enxerga, né, futuro, como que você vê o podcast dentro da sua trajetória e como está sendo lidar com tanta novidade assim dentro no hoje em dia, Gabs? Cara, o podcast, na verdade, assim, a grande maioria das coisas da minha vida, eu começo meio que na impulsividade, assim. Eu tenho uma ideia e aí eu fico muito empolgado com aquilo e aí eu vou lá e crio. Foi assim com o meu blog, foi assim com um newsletter que eu já tive, foi assim com outras coisas. E o podcast em particular é uma coisa que eu guardei na minha cabeça. Eu não comecei logo a primeira vez que eu tive impulso.
Eu não sei por quê, sendo bem sincero. Hoje eu acho que é porque eu sentia que eu não estava preparado sei lá, mas sempre estava ali à vontade. Toda vez que eu ouvia um podcast que eu achava muito legal, eu falava, caralho, eu preciso fazer alguma coisa. Nossa, preciso fazer meu podcast. E aí, de uns 2, 3 meses pra cá, isso começou a pipocar mais na minha cabeça. Eu comecei a falar sobre isso com a minha esposa mais, comecei a falar sobre isso até na terapia que eu faço, comecei a falar com o meu terapeuta. E aí eu falei, vou fazer acontecer isso. Vou, sei lá, ter uma ideia de um roteiro aqui pro primeiro episódio, vou fazer. Comecei a escrever. Tem um amigo meu que é produtor musical e eu paguei uma grana pra ele lá. Ele fez uma musiquinha pra mim, tipo assim, 3 dias, nem isso. Só falei, ó, tá essa referência aqui, faz aí pra mim. Inicialmente ele fez uma que eu não gostei, e depois ele fez uma outra que eu gostei. Mas eu que tinha passado a referência errada pra ele. Entendi. É, e, e soltei. E assim, eu sinto que, pelo menos agora, né? A gente está gravando aqui, hoje é dia 8 de maio de 2023. Isso. A grande maioria dos podcasts de tecnologia que, pelo menos eu conheço aqui do Brasil e que eu escuto ou já ouvi pelo menos uma vez, são muito parecidos. Não que seja ruim, Uhum. mas eu sinto que a minha tentativa com o meu podcast, primeiro que eu não defini um formato específico, eu quero ter liberdade para fazer as coisas do jeito que eu quiser, então eu vou testar outros jeitos de contar a história, vai ter coisa mais narrativa, vai ter coisa mais, enfim. A minha tentativa, enfim, é falar sobre tecnologia, mas sem ser, vamos sentar numa mesa redonda, 3, 4 homens aqui, vamos falar de JavaScript. Não, porra, beleza, vamos falar de JavaScript, mas vamos pegar pessoas que estão trabalhando com JavaScript, vamos pegar uma história legal de alguém que está fazendo isso e colocar as pessoas em primeiro plano e a tecnologia é o plano de fundo, né? Porque a gente fala tanto de tecnologia já e, tipo, sei lá, eu cada vez mais percebo que o problema, entre muitas aspas, né, é humano, né? Tudo que a gente faz com tecnologia, no fim, é para resolver um problema humano e a gente abstrai conhecimento humano ali dentro. Então, é um podcast para falar de gente, mais de tecnologia e com as minhas ideias malucas, basicamente. E, cara, 3 semanas que eu lancei, só para constar, tá? Ele não é o mais ouvido em teoria, porque aquele ranking lá, quando eu vi, eu falei, caralho, eu bati o Hipsters, como assim? Aí eu fui ver meu número de downloads, eu falei, não, pera, não deve ser isso. Aí eu pesquisei e o ranking ele é feito com o número de, acho que, inscritos únicos num período de tempo versus a quantidade de ouvintes únicos e aí subscribers e gente que dá like lá, enfim. Mas não é necessariamente o mais ouvido, tá? Quer dizer que Entendi. ele tá subindo bastante. Que de qualquer forma, foda-se, tá? Eu tô levando crédito, É isso beleza? Eu aí. gosto, tô feliz que tá em primeiro, não tô diminuindo meu sucesso, não, tô bem feliz. Tem que É, curtir. claro que isso ter um ranking né, ter as pessoas ouvindo é muito legal, mas até isso se tornar alguma coisa que efetivamente possa fazer uma diferença em como eu vivo a minha vida, é, acho que vai um tempo, né? Eu postei hoje no LinkedIn que eu estou procurando empresas e pessoas para patrocinar o projeto, para fazer acontecer. Bacana. Porque eu tô fazendo tudo sozinho. E eu tô Sim. gostando de fazer sozinho, porque eu tô fazendo justamente do jeito que eu quero. Quer dizer, eu acho difícil de escrever num roteiro que eu quero que uma pessoa faça pra mim. Porque eu imagino aquela coisa, e a pessoa faz, eu falo, puta, mas não era isso. Mas é difícil explicar. Então, tá dando um puta trampo. Minha esposa tá me ajudando agora, mas tá sendo legal. E assim, sei lá, cara, sendo bem sincero, assim, ó, nas últimas semanas. Teve dia que deu vontade de falar, nossa, eu queria muito viver só disso. Eu queria só fazer podcast e conversar com as pessoas. Eu queria me demitir da minha empresa. Gente, galera da Alvin que tá vendo isso, eu não quero me demitir, tá? Só tô falando que a sensação que bate assim, nossa, que seria tão legal viver disso, sabe? Você não viveria só fazendo isso aqui, Pô, conversando com a galera também, na com boa? certeza, com certeza. Eu falei isso ontem, cara. Eu tava indo de noite, a gente foi abastecer o carro, né? Minha mulher hoje ela vai de carro pro trabalho, porque eu tenho uma aula Sim. na sequência agora e não consigo buscar ela. Eu falei, Tainá, um dia, mas eu não falei assim, eu quero. Eu falei, um dia eu vou só entrevistar. Esse podcast aí, em algum momento vai acontecer alguma coisa, eu não sei o que é, mas
vai virar. E assim, eu falo, e você agora até te falando, né, sobre quem sou eu, né? Eu tenho 100 episódios, mas nunca cheguei nesses números. Mas quando você faz, e o que você mesmo falou, Gabs, né? Pessoas em primeiro plano. Né? E quando a gente faz, né? Você não está fazendo isso colocando, eu estou pensando em algum retorno e tudo mais. É claro que a gente espera um dia para, sei lá, poder fazer só isso, ou que isso cresça, mas você está colocando pessoas em primeiro plano. E se você me perguntar para mim, aí nesse ponto, talvez nisso eu tenha um pouquinho mais de experiência, que eu tô chegando no episódio, esse é o episódio 100, eu sempre coloquei pessoas em primeiro plano, por isso que eu não vou parar. Porque isso tá acima de qualquer outra coisa para mim. Pode ser que eu Sim, de falei para número. que eu falei para Tainá que vai virar e nunca vire, mas tudo bem, já virou para mim, né? De estar aqui conversando com você, eu já recebi feedback de uma pessoa uma vez, quase arrumei um emprego depois da entrevista com você. Uma outra pessoa falou: "Nossa, me ajudou demais na escolha". Então, já vale. Se vai Sim. virar em algum outro ponto depois, não sabemos, mas já vale. Mas que muito bacana você contar, né, desse projeto, Gabi, e tudo muito rápido, né, cara? Deve ser difícil ver tudo isso mudando tão rápido, né? 3 semanas, 3 episódios, vai pro quarto agora? É, quarta semana que vem. Publiquei o terceiro ontem. Muito bacana, muito bacana. Vamos ouvir aqui, eu vou deixar no link. Como é que fala, Gabs? Olá, Gabs. Olá, Gabs. Olá, Gabs. Isso. Eu vou falar Gabs só pro pessoal, né? Falar, não, de agora não esquece mais. Eu confesso que o nome, cara, eu não sabia o que colocar. Eu queria colocar alguma coisa que não fosse. Que desse pra entender que é meu, mas ao mesmo tempo não queria algo muito genérico. E aí eu falei, vou colocar o Lagabs. Até agora eu não tenho certeza se foi uma boa escolha, não sei se foi bom colocar vírgula no nome, mas, cara, é isso aí. O que importa é que tá dando certo e content is king, né? Que nem o pessoal fala. É isso aí. Então, ó, vamos assistir o Olá Gabs. Eu vou deixar o link na descrição deste canal. Então, a todos vocês aqui, eu também quero ouvir para aprender mais sobre esse ramo de tech, carreiras, né? Eu quero ver esse episódio seu sobre a bolha, fiquei super interessado. Então, Gabs, chegando no fim do nosso episódio agora, afinal, hoje a gente está ainda no MatrizCast, episódio número 100. Eu gostaria de agradecer sua participação, né? Eu vou deixar um espaço agora para você dar um recado final para os nossos ouvintes, mas antes disso, muitíssimo obrigado. Eu aprendi, faz tempo que eu não completava 2 folhas, hein, cara? Duas folhinhas aqui, porque eu tava meio que o caderno tá acabando. Daí eu comecei a resumir os episódios, eu ponho tudo em uma. Mas daí ficou muito apertado, falei, deixa eu usar 2 de novo. Então, muitíssimo obrigado, eu aprendi demais, sem dúvida. Saio daqui com muito mais bagagem de conteúdo do que quando a gente começou, que é esse o grande objetivo. Então, Gabs, deixo aí espaço para você falar onde a gente pode te encontrar nas redes sociais e aonde você quer deixar aí o seu recado final também. Pô, cara, eu que agradeço o espaço, sempre gosto de participar de iniciativas aí da comunidade de maneira geral bem, acho que o recado final é para as pessoas que estiverem vendo e ouvindo a gente aqui agora, é bem isso que você falou, né? Quando você faz um trabalho e se preocupa mais em impactar mesmo as pessoas do que com números de vaidade, né? De coisas que muitas vezes likes, views e essas coisas que a gente fica às vezes muito preocupado Sim. e leva como parâmetro se está dando certo ou não. Eu acho que é mais. Se você tem vontade de fazer algo assim, se você tem vontade de se expor na internet, de criar um podcast, de criar um YouTube, de criar um TikTok, quer que seja, pensa em realmente fazer algo que você acha que vai impactar a galera do jeito que você imagina. E quando a gente fala impactar, não é só educação, né? Mas você quer fazer uma coisa de comédia, você quer fazer Hum. alguma coisa de meme. Pensa em o que que você quer que as pessoas vão sentir quando elas verem aquilo e faz e não se preocupa com o número. Se preocupa só mesmo em impactar e fazer um negócio da hora que no longo prazo as coisas vêm. É isso. Bom, vocês podem me encontrar em todas as redes. Acho que a gente vai deixar link na descrição aí. Sim, Eu tô sim. bastante lá no Twitter. Tem um site também. E tem um YouTube. E o podcast. Podcast tentamos lançar toda segunda-feira. Vídeo no YouTube tá meio bagunçado nesse momento. E, e lá no meu Instagram eu posto bastante foto do meu gato. Às vezes umas coisas mais pessoais. Mas me sigam lá. Obrigado aí Vamos. pelo convite mais uma vez. Show de bola. Vou deixar todos esses links aqui na descrição desse canal. A gente vai lá conhecer mais o Gabs, conhecer esse trabalho incrível.
muitíssimo obrigado. Deixo sempre as portas abertas em qualquer coisa que eu também possa contribuir. Conte comigo, afinal, como a gente falou aqui, uma grande conexão pode sempre ajudar. Então, muitíssimo obrigado, Gabs, muitíssimo obrigado a você que está aqui comigo ouvindo também nosso 100º episódio. Quem sabe você aí me conta depois se você aí está conosco desde o primeiro episódio. O primeiro episódio foi com a minha mãe há um bom tempo atrás, então muitíssimo obrigado. Não se esqueça de se inscrever, né, na rede que você está nos ouvindo, curtir e compartilhar, né? Ver se a gente consegue, às vezes, subir o nosso ranking também em podcast de educação. Não estamos concorrendo com o Gabi, tá? Fiquem tranquilos, é educação. Então, muitíssimo obrigado a vocês. Até semana que vem com mais um episódio. Valeu, Gabs! Valeu!